Olá, meus irmãos e minhas irmãs, tudo bem com vocês? Graça e paz, a paz do Senhor Jesus. Mais uma lição da Escola Sabatina e hoje é a lição número 7. Compartilhando a Palavra de Deus. Olha que interessante, irmãos. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Clica no sininho para receber novas notificações. Quando a gente colocar vídeos aqui no canal, você recebe a notificação. Comenta o que você está achando e se você gostou desse vídeo, dá um like aí para ajudar o nosso canal, tá bom? E conosco aqui, nosso irmão Protágoras, correspondente aí, o professor aí da Bahia. Protágoras, um prazer muito grande mais uma vez estar com os irmãos, que nós possamos aprender juntos, né, como eu sempre digo, e que o Espírito Santo possa falar em nosso coração. Irmão Marcos, aí direto de Minas Gerais. É um prazer novamente estar aqui com os irmãos para estudarmos esse tema tão importante aí que é a Palavra de Deus, né? Amém. Antes da gente começar lendo o texto, irmão Marcos, poderia dirigir uma oração para nós? Oremos então. Querido e bondoso Deus, louvamos o teu nome porque estamos mais uma vez aqui, reunidos para estudar a tua palavra. Nos ajude, nos dê compreensão, que seu Santo Espírito fale através das nossas bocas e que nos ajude a compreender o que o Senhor quer que nós aprendamos, ó Deus. Venha transformar a nossa vida, tenha misericórdia de nós e nos guie nos seus caminhos sempre. Em nome de Jesus, amém. 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 Graças a Deus. Amém. Então o texto para nós começarmos aqui, irmãos, está em Isaías 55, 11. Assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz. Amém. E prosperará naquilo para que a designei. Olha que texto interessante. Então vamos comentar, irmãos, essa introdução. Amém, irmão Alexandre. Mais uma vez nós estamos aí, né? Mais uma lição maravilhosa, falando sobre compartilhar a palavra de Deus. E, obviamente, a gente sempre tem ligado a questão do evangelismo, como devemos ir a todo mundo, pregando o evangelho a toda criatura, obedecendo a ordem do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, não é? Porém, nós devemos sempre fazer uma questão crítica à nossa situação espiritual, porque a nossa igreja tem crescido bastante. Nós, como número, Adventistas do Sétimo Dia, temos crescido bastantes até, não é? Só que qual é a qualidade desse crescimento? Então, quando se faz esse questionamento, tem um objetivo exatamente de raciocinar como nós estamos vivendo no momento, como é ser adventista nesse momento, e a qualidade dessas conversões que nós temos tido na igreja. São pessoas que não estão dispostas a abrir mão das coisas para Jesus. Então, a lição número 7 vem falando sobre compartilhar a palavra. E eu sempre tenho batido na tecla, né, da qualidade desse compartilhamento. Como é que nós devemos compartilhar essa palavra? Então, nós estamos num risco muito grande, irmão Alexandre, irmão Marcos e todos os irmãos que estão em casa, de estar pregando um Jesus místico. Um Jesus que fala de amor, mas é algo tão vago. O que significa esse amor, afinal de contas? Porque é um amor no sentido budista, é um amor no sentido... porque os muçulmanos também pregam amor, mas no sentido deles, não é? Os budistas também pregam amor, os judeus também pregam amor. Então, que tipo de amor é esse? Quem é esse Cristo? Porque hoje Cristo virou uma figura assim, vamos dizer assim, que cada um tem uma visão, uma maneira de olhar, não é? Então a gente tem que ser mais preciso ao compartilhar o amor de Jesus, tem que ser mais preciso. Quais são as características que delineam esse amor verdadeiro do falso amor, não é? Então, por que eu falo isso? Porque o cristianismo, na época de Constantino, no século IV, ele estabeleceu metas, e uma das metas era exatamente pregar que todo o império se convertesse ao cristianismo, e eles conseguiram. Só que eles abriram mão das suas qualificações que eles tinham, da diferença que eles tinham do mundo, da sua vida diferente, e mundanizaram, paganizaram o cristianismo para que as pessoas se convertessem. Então, a gente sofre hoje, corremos o mesmo risco, não é? Nós estamos mundanizando o adventismo para as pessoas entrarem, não é? Olha, a gente está tão imerso na cultura mundana que nós não percebemos isso. A gente vê, quando vê um método, esse método é muito bom, foram 1.000 pessoas batizadas. Só que quando nós vamos olhar a qualidade desse batismo, você vê que as pessoas continuam mundanas, continuam com pensamentos mundanos, não estão andando no caminho de Cristo. Então, esse método está só transformando pessoas em professos cristãos, mas ela não está
esse método não está convertendo de verdade. Então, esse questionamento, quando a gente fala de compartilhar aqui de Jesus, que é a lição de sábado, aqui está falando desse poder, não é? E o verso 8 fala, assim será a palavra que sai da minha boca. Então, está falando que a palavra não volta vazia. Então, essa palavra tem que transformar, não é? Não é simplesmente trazer uma pessoa para a igreja, ou um novo membro que quis se batizar, não. É transformar, a transformação de caráter, não é? Então, basicamente, é isso. O primeiro cuidado que nós devemos ter é exatamente esse. E eu gostaria de ler aqui, irmão Alexandre, um texto que está no livro Grande Conflito, na página 384, que diz assim, ó, qual foi a origem da apostasia da igreja cristã? Nós vamos ver aqui como a profeta fala qual foi a origem da apostasia da igreja cristã. Qual foi a origem dessa grande apostasia? Está no último parágrafo, né, dessa página. Como a princípio se afastou a igreja da simplicidade do evangelho, conformando-se com as práticas do paganismo, a fim de facilitar a aceitação da doutrina cristã pelos pagãos. Então, conformou com as práticas mundanas para facilitar a conversão dos pagãos. Será que hoje, ao criar uma nova semente, ao criar uma nova perspectiva ou um espaço novo tempo, será que não estamos fazendo a mesma coisa? Será que nós não estamos mundanizando o adventismo para facilitar a conversão de certas camadas sociais? Só que essas pessoas elas não se convertem de verdade porque elas não se entregam. Elas continuam com a pompa mundana, continuam sem morrer para o eu. A humildade de Cristo não se vê no olhar, não se vê na vida. Então, será que nós não estamos cometendo o mesmo erro? Não é? Então, é uma coisa para se questionar. Não é as vestes, é símbolo de caráter. Se a pessoa não mudou as vestes, simboliza que ela não mudou o caráter. Então, veja o que a profeta diz aqui. O apóstolo Paulo, em seus dias, declarou: já o mistério da injustiça opera, segundo Tessalonicenses 2, verso 7. Durante a vida dos apóstolos, a igreja permaneceu relativamente pura, mas pelo fim do século II, a maioria das igrejas tomou nova forma. Desapareceu a primitiva simplicidade. E, insensivelmente, ao baixar ao túmulo os velhos discípulos, seus filhos, justamente com os novos conversos, puseram-se à frente da causa e se deram um novo molde. Então, veio então a chamada inundação pagã. Então, estamos falando de compartilhar a palavra de Deus, estamos falando de cumprir o ID de Cristo, mas vamos hoje, nessa semana, vamos tentar ir a fundo na qualidade desse compartilhar a mensagem, sem abrir mão dos submarcos, sem abrir mão de toda característica que delineia essa mensagem cristã, que torna essa mensagem cristã verdadeiramente como ela sempre foi. Amém. Irmão Marcos? Realmente, irmãos, nós vemos que muitas vezes a igreja, né, acaba rebaixando as normas, vamos dizer assim, para que outras pessoas, como o irmão mesmo citou, né, possam ser alcançadas. Mas aí cabe a pergunta, né, que nós devemos nos fazer a nós mesmos. Quem que deve ser rebaixado para que alcance a norma correta, né? É a igreja que deve se rebaixar ao nível da pessoa, ou somos nós que devemos nos rebaixar, né, levar nosso eu ao pó, para que nós possamos alcançar a norma elevada que é a de Cristo Jesus? Então nós temos que pensar mesmo, nós não devemos ter que adequar. Muitas pessoas, elas querem adequar a igreja a seu estilo de vida. E, na verdade, o cristianismo não é isso. É muito pelo contrário, né? Deus, ele pede, ele tem uma norma, e nós temos que ser transformados e praticarmos essas normas, né? Alcançarmos essas normas elevadas de Deus. Tem um texto aqui interessante, um trechinho, na verdade, do Conselho sobre Escola Sabatina. Fala assim, ó: as palavras e promessas divinas são o único fundamento de nossa fé. Tomai a palavra de Deus como verdade, como uma voz viva que vos fala, e obedecei fielmente a todos os seus reclamos. Então a gente percebe que o quê? A palavra de Deus, ela é nossa regra de fé e prática, né? E aqui está falando que nós devemos tomar essa palavra como verdade, entendendo que é a voz de Deus. E com essa compreensão, nós devemos o quê? Aí vem o passo da obediência. Ou seja, eu entendo o que Deus espera de mim, né? E aí eu pratico aquilo.
Mas nós vemos que muitas vezes está sendo distorcido isso. Nós estamos vivendo num mundo que as coisas estão ao contrário. As pessoas estão procurando uma igreja que pregue uma mensagem que agrade a elas, o seu eu, né? Então, o eu sempre está em exaltação e vai completamente contra a mensagem do evangelho. E aqui na semana aqui nós vamos estudar basicamente isso. Aqui veio falando da importância da palavra que ela revela Jesus Cristo. Nós conhecemos a Deus através da natureza, o Espírito Santo implanta algumas verdades nos nossos corações também, nos convence, né, do pecado, da justiça e do juízo, mas a principal forma de nós conhecermos Jesus Cristo é através da sua palavra. Então a lição veio focando isso, né, a correta compreensão da palavra e a transformação que ela deve fazer na nossa vida. Amém. Deus seja louvado. Então devemos compartilhar a palavra de Deus verdadeira, né? Bíblia e o Espírito de profecia. Amém. Vamos para domingo aqui, irmãos. Símbolos da palavra de Deus. Lê para nós aí, irmão Protágoras, Jeremias 23, 29. E o nosso irmão Marcos vai ler Lucas 8, verso 11. Eu vou ler Salmo 119, 105, um texto bem conhecido. Tua palavra é uma lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. Jeremias 23, verso 29. Não é a minha palavra como fogo, diz o Senhor, e como martelo que esmiuça a pedra? Lucas 8, 11. Esta é, pois, a parábola. A semente é a palavra de Deus. Mateus 4, verso 4. Mas ele respondendo, dizer, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então, irmão Protágoras, vamos comentar esse domingo, símbolos da palavra de Deus. Amém, irmão Alexandre. Então, nesse contexto de compartilhar a palavra, devemos entender o que é a palavra, né? Então, a lição desse domingo, ele vem mostrando as funções da palavra de Deus. Porque se você for olhar bem aqui os textos que a gente leu, e a primeira pergunta que você pode ver aí, fala aí de símbolos, lâmpada, fogo, martelo, semente e pão. Mas o foco é exatamente qual a função que ela tem em nossas vidas. Não é exatamente... é isso o que está aqui dizendo. Então, veja, o que a gente já falou se encaixa. Devemos ter cuidado de não pregar o Jesus místico, exatamente isso que eu estou falando. E como que é o Jesus místico? É um Jesus que a gente fala de Jesus, mas às vezes não transforma, a vida não é transformada, o caráter, as palavras, as roupas. Então a transformação que Jesus faz na vida, ela é desde a palavra, desde a roupa, que são coisas externas, até lá no fundo da alma. Então tem que haver uma transformação. Veja, o primeiro símbolo, a lâmpada. A lâmpada ela serve para iluminar, não é? Hoje seria mais ou menos como uma lanterna, não é? Quando fala de lâmpada. Agora, tem algo interessante, que uma lâmpada ela serve para iluminar. Mas você que decide se você vai ou não andar por um caminho. Se você está andando por um caminho com a lâmpada, aí você chega a uma bifurcação. Graças à lâmpada, você consegue ver que tem uma bifurcação para um lado, para a direita e para a esquerda. Só que é você no teu coração que vai decidir para que lado que você vai andar. Então a palavra serve para clarear a tua mente, como uma lâmpada faz no caminho, para mostrar o caminho. Agora, cabe a você decidir a que lado você vai. E aí também compara ao fogo, né? O fogo ele queima, o fogo ele prova, podemos dizer assim. Então, resumindo tudo, a palavra ela vem para mostrar o caminho, a palavra ela vem para provar nossos corações. A decisão cabe a cada um de nós. Aqui nós vamos seguir. O Espírito Santo ele só ele faz apelo, não é? Agora cabe a cada um de nós decidirmos qual o caminho que nós vamos andar. Então, o verdadeiro cristão, quando ele toma a decisão, eu vou andar por Cristo, então várias parábolas se encaixam com ele, né? Tem a parábola do que construiu sobre a rocha, tem a parábola lá no capítulo 13 de Mateus, várias parábolas, né, do reino de Deus. Agora, eu gostaria de ler aqui mais um texto do Espírito de Profecia,
no capítulo, no livro Testemunho para a Igreja, volume 2, página 266. Deixa eu só achar rapidinho aqui. O que falta para muito de nós é experiência religiosa verdadeira, experiência com Cristo verdadeira. Por isso que eu falei que às vezes é um Cristo muito místico, não é? Veja aqui, página 264. Experiência religiosa, eis o que Deus requer. Todavia, milhares exclamam, não sei o que é, não tenho força espiritual, não gozo do Espírito de Deus. Não obstante, as mesmas pessoas tornam-se ativas e expansivas, e mesmo eloquentes quando falam sobre assuntos mundanos. Então, veja, às vezes nós somos raquíticos espiritualmente. O nosso testemunhar, o nosso compartilhar da palavra de Deus é um compartilhar muito fraco, é um compartilhar que precisa, às vezes a gente precisa de métodos mundanos para tentar trazer pessoas, porque as nossas palavras por si só não estão surtindo efeito. Mas o que a profeta está dizendo aqui é porque falta experiência religiosa. Se não tiver experiência religiosa, e ela fala que Deus requer experiência religiosa nesse texto, de cada um de nós. E a maioria das pessoas que não tem essa experiência religiosa são fracas espiritualmente e não sabe o porquê, mas é porque não alimenta. Agora, se for falar de futebol, ela sabe tudo. Se for falar de política, ela sabe tudo. Olha, de política, às vezes se for falar de outra coisa, de música, não, ela sabe explicar tudinho. Mas de vida espiritual, é porque ela não gosta daquilo, aquilo não faz parte da vida dela. Aí eu pergunto, essa pessoa não tem prazer das coisas espirituais aqui embaixo. Será que ela vai ter prazer lá no céu? De meditar nas coisas de Deus, nos planos de Deus? Claro que não. Então isso é para cada um de nós pensarmos agora. Nós fazemos uma análise, uma autoanálise, como anda o nosso cristianismo, para ao compartilhar da palavra lá fora, essa palavra ter poder. E eu gostaria, irmão Alexandre, de falar algo bem interessante para vocês todos que estão aí. Essa mensagem que nós pregamos realmente tem poder? E isso eu já falei aqui em algumas lives, não é? Será que tem poder mesmo essa mensagem? Por que será que temos que enfeitar tanto essa mensagem para convencer as pessoas? Porque se ela é uma mensagem poderosa, ela não precisaria de apetrechos para convencer as pessoas. Porque a gente tem que inventar um monte de coisa, porque a gente tem que, ou não, para o jovem tem que fazer isso, tem que inventar um futebol, temos que inventar uma social, temos que inventar para atrair o surfista, não sei o quê. Será que essa mensagem tem um poder mesmo que transforma a pessoa, que chama a pessoa daquela vida para uma nova vida sem precisar de enfeitar, não é? Dizem que em alguns lugares, algumas pessoas que para comer a comida tem que pôr pimenta, porque senão a comida é tão ruim, porque se não pôr pimenta não desce. Então será que o cristianismo é isso? Tem que pôr uma pimenta no meio para se engolir, porque sem a pimenta o cristianismo é tão ruim que não desce. Será que é isso? Então esse é o desafio que nós, no século XXI, nós temos, de mostrar que essa mensagem por si só não precisa de pimenta. Ela por si só ela é tragável sem a pimenta. Eu escolho. E isso é para jovem, é para velho, é para tudo. O jovem pode renunciar ao seu caminho de prazeres que o mundo oferece e escolher essa mensagem sem precisar de apretexto nenhum. Não é? Então, esse é o desafio que nós temos no século XXI, irmão Alexandre e irmão Marcos. Amém. Antes de passar para o irmão Marcos, gostaria de ler um texto, está no comentário da lição. Que vem a parte, né? Você pode comprar a parte, comentário de Ellen White da lição. Está no texto Parábolas de Jesus, página 38. Ó. A palavra de Deus é a semente. Toda semente tem em si um princípio germinativo. Nela está contida a vida da planta. Do mesmo modo, há vida na palavra de Deus. Cristo diz, as palavras que eu vos disse são espírito e vida. João 6,63. Quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. João 5,24. Em cada mandamento, em cada promessa da palavra de Deus, está o poder. Sim, a vida de Deus, pelo qual os mandamentos podem ser cumpridos e realizada a promessa. Aquele que pela fé aceita a palavra, recebe a própria vida e o caráter de Deus. Olha, irmãos, que poder que tem a palavra de Deus. Então, quando a gente aceita essa palavra, ela germina no nosso coração e a gente começa a ter o caráter semelhante de Deus. Olha que interessante, irmãos. Glória a Deus por isso, irmão Marcos. Amém. Pois é, irmão. E como eu já tinha falado no primeiro comentário aqui, tudo na palavra de Deus nós vamos culminar em quem? Em Jesus Cristo. Tudo é para revelar o caráter de quem? De Jesus Cristo. E aqui tem um texto no Caminho a Cristo,
que diz assim, ó, a palavra de Deus revela seu caráter. Ele mesmo declarou seu infinito amor e misericórdia. E aí ele vem contando aqui a história de Moisés, tudo, né? Mas quando nós compreendermos que a palavra de Deus, ela é o caráter de Deus, eu acho que nós vamos começar a enxergar de forma diferente. Quando eu digo a palavra de Deus, irmãos, entendam-se Bíblia e Espírito de profecia, porque se nós cremos que o mesmo Espírito que inspirou os profetas que escreveram a Bíblia é o mesmo Espírito que inspirou a irmã Ellen White, então nós devemos entender que tudo é inspiração de Deus, que tudo é palavra de Deus. Então, quando eu me refiro à palavra de Deus, à inspiração de Deus, eu me refiro tanto à Bíblia quanto ao Espírito de profecia. E é muito claro, quando a gente compreende isso, que ali nós estamos vendo o caráter de Deus. Olha só, tem um texto aqui em João 5,39, que diz assim, ó, é um texto bem conhecido dos irmãos, né? Diz assim, ó, examinais as Escrituras, isso é Jesus falando, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Ou seja, aqui está o plano para a redenção, né? O plano para a salvação do homem. Então, quando nós compreendemos isso, nós não vamos querer ficar moldando a palavra de Deus, os ensinos de Deus, de acordo com o nosso querer. Eu gosto sempre de citar a história, né, de Caim e Abel, porque é uma história que é muito interessante, porque ali vem trazendo o quê? Que Deus, ali era o próprio Deus falando, né? Então, Deus pediu um tipo de sacrifício, ele deu uma certa orientação. E Abel foi lá e fez conforme Deus orientou. E Caim, ele fez o seu melhor. Caim, ele representa um tipo de pessoa que é aquela pessoa que está na igreja, que ela devolve o dízimo, ela vai nos cultos, ela prega, ela guarda o sábado. Então ela faz tudo isso. Mas tem um grande problema. Quando se trata de alguns pontos, a pessoa não está disposta a fazer como Deus quer. A pessoa quer fazer como ela quer colocar o seu jeito. E quando se faz isso, é como se a pessoa estivesse dizendo o seguinte: a forma que Deus orientou não é a melhor. Deixa eu fazer do meu jeito que vai ser melhor. Então a pessoa ela faz o melhor, mas de acordo com a sua vontade. E não é isso que Deus quer, né? Deus ele pede uma norma, ele dá uma orientação. E nós devemos, porque a partir do momento que a gente quer mudar isso, é como se nós não estivéssemos confiando que aquilo que Deus nos falou é o melhor. Nós vemos tantas orientações de Deus, né, sobre alimentação, sobre vestes, sobre vida no campo, enfim, são muitas coisas, muitas reformas que ele nos pede. E o ser humano tem o hábito de costumar racionalizar as coisas, né? Mas por quê? Aqui não dá para fazer também, aqui não, né? Então sempre colocando desculpas, né? E isso foi desde o começo, desde quando o pecado entrou no mundo. Então eu percebo que nós devemos dar mais valor realmente, mais importância para a palavra de Deus e procurar viver essa palavra na nossa vida e não ficar questionando a Deus, né? Colocando as coisas da forma que nós queremos que seja, né? Que nós possamos ter a submissão de viver conforme Deus nos pede. Amém. Glória a Deus, louvado seja Deus. Deus nos pede e é possível, né? Segunda-feira agora, o poder criador da palavra de Deus. Agora é bem importante, né? Irmão Protágoras, lê para nós aí, Hebreus 4:12. E o irmão Marcos vai ler Salmo 33, versos 6 e 9. Eu vou ler Hebreus 1, de 1 a 3. Diz assim, ó. Deus, que várias vezes e de diversas maneiras falou aos pais pelos profetas, falou nesses últimos dias pelo seu Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, por quem fez também os mundos, o qual, sendo o resplendor de sua glória e a imagem expressa da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou a destra da majestade nas alturas. Hebreus 4, verso 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes,
penetra até a divisão da alma e espírito e de juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Salmo 33, 6 e 9. Diz assim: pela palavra do Senhor foram feitos os céus, e todo o exército deles pelo espírito da sua boca. Verso 9. Porque falou e foi feito, mandou e logo apareceu. Protágoras, a gente viu aqui que a palavra de Deus é poderosa. Amém. Pela palavra de Deus foi criado os mundos. Então, Amém. vamos comentar esse poder criador da palavra de Deus no ser humano. Amém. É o poder transformador, irmão Alexandre. Exatamente isso que a gente está falando. Veja bem, você que está em casa acredita que Deus criou todas as coisas a partir da palavra? Ele disse, haja luz, houve luz. Está escrito, né? E ele criou todas as coisas, como está lá. Em 6 dias e descansou no 7º. Esse mesmo Deus, se ele tem poder para fazer isso, será que ele não tem poder para transformar os nossos desejos errados do nosso coração? Às vezes nós não acreditamos nisso. Nós preferimos mudar, adaptar a realidade da palavra de Deus ao nosso estilo de vida errado. E seja qual for os desejos errados que está no nosso coração. Às vezes nós temos um desejo errado, nós preferimos mudar de igreja, por esse motivo existem tantas igrejas por aí. Ah, não, peraí, essa igreja, eu tenho esse desejo, essa igreja ensina que é errado. Então o que eu vou fazer? Eu vou sair dessa igreja e vou pôr a igreja que diz que é certa. Isso daí. Então veja que a palavra de Deus, ela tem poder para mudar os nossos desejos. Não precisamos mudar a palavra de Deus à nossa realidade, mas o contrário. Nós devemos nos mudar em relação à realidade da palavra de Deus. Esse é o chamamento cristão. E por que a gente está falando isso? Porque compartilhar, porque o tema da lição é compartilhar o evangelho, compartilhar essa mensagem. Mas esse compartilhamento, ele não tem poder se ela não tem poder em nossas vidas. É uma mensagem vazia. É por isso que nós estamos sofrendo, a nossa igreja sofre, porque nós temos um evangelismo que está sendo deficiente, mas a deficiência mostra a nossa realidade espiritual, a nossa fraqueza espiritual hoje. Por isso que nós estamos tocando lá no fundo da raiz, não é? Se você precisa fazer um tanto de coisa, um tanto de alarde para convencer uma pessoa a ir em um lugar, um evento, é porque talvez esse evento não é tão legal assim. Porque se um evento é legal, você nem precisa falar tanto que a pessoa, não, eu vou. Vocês entenderam o que eu estou querendo dizer? Então, assim, e essa mensagem, a mensagem da cruz, ela é uma mensagem boa, ela é uma mensagem viva. Só que ela precisa ser pregada por pessoas que realmente vivam ela. Por isso que Satanás, ele trabalha para que as pessoas sejam mortas espiritualmente dentro da igreja. Porque se essas pessoas são mortas espiritualmente, ela não vai ter poder as palavras. Serão palavras vazias. Aqui a palavra, a profeta do Senhor, eu gostaria de ler alguns textos. Deixa eu só procurar rapidinho aqui no livro Testemunho para a Igreja. Página 264. Diz assim, ó. Não há necessidade de sermos anões espirituais, caso exercitemos continuamente a mente nas coisas espirituais. Mas orar meramente por isto e em torno disso não satisfará as necessidades do caso. Você precisa habituar a mente a concentrar-se nos assuntos espirituais. Conselho da profeta, não é? O exercício trará vigor. Muitos cristãos professos se acham bem ao caminho de perder ambos os mundos. Olha só. Ser um homem meio cristão e meio mundano faz de você cerca de 1/100ª parte cristão e todo o resto mundano. Então, a profeta fala que nós estamos no risco de perder o mundo, não provando do mundo, e perder a vida eterna também. Que desastre. Esse é o dilema de Laodiceia. Então, Deus nos chama para uma experiência espiritual mais vívida. Veja que o próprio mestre falou, fique em Jerusalém até que do alto seja revestido do poder. E sereis minha testemunha em Jerusalém, em Samaria, enfim, em todos os cantos do mundo. Então, passemos testemunha de Cristo, precisamos ter uma experiência com Ele. Essa palavra precisa ter um poder transformador dentro do nosso coração. Nós temos que ser capazes de jogar fora os nossos desejos. Não precisamos ficar, eu estou com minha esposa, só que é o seguinte, eu não gosto mais da minha esposa, já estou com ela há 30 anos, sabe? Meu relacionamento não é a mesma coisa. Então, o que eu vou fazer? Eu vou inventar alguma coisa, eu vou ficar afastado dela, aí se ela arrumar uma outra pessoa, eu vou poder dizer que ela traiu primeiro, então eu vou na igreja, consigo arrumar uma outra, trocar de esposa, e assim eu fiz um bem bolado brasileiro e consegui trocar de esposa, aí não fui expulso da igreja. Irmão, você pode enganar a igreja, mas Deus você não engana, não.
Deus você não engana. Você tem que ser fiel. Se você não ama a sua esposa mais, pelo menos a Deus você tem que amar. E a palavra que ele dá. Agora, se essa palavra, se você não ama suficientemente essa palavra para renunciar até e continuar com sua esposa e ficar pelo menos por amor à palavra de Deus, eu creio que o céu não será tão atrativo para você assim. Você entendeu? Então, assim, é algo firme. Temos que pensar firme. Demos uma palavra lá no altar, até que a morte os separe, e que seja assim. Amém. Esse é o convite de Deus para cada um de nós. E que Deus nos ajude. Esse é o poder transformador, irmão Alexandre, que está aí. Poder criador da palavra. Tem que ser um poder que nos faz mudar de vida. Se não for esse poder, não passa de uma simples narrativa. Não passa de uma palavra que não passa nem do teto, entendeu? Essa palavra não vai abalar o mundo. Mas a mensagem verdadeira vai abalar o mundo. A mensagem de justiça pela fé vai abalar o mundo. Amém. Mas a mensagem que faz a gente verdadeiramente renunciar o próprio eu. Glória a Deus, irmão Protágoras. Louvado seja Deus. E tem um texto para dar um reforço que você estava falando. Livro Educação, página 126, diz assim, ó. A energia criadora que trouxe os mundos à existência da palavra de Deus, essa palavra comunica poder e gera vida. Cada ordenança é uma promessa. Quando é aceita, voluntariamente recebida no coração, traz consigo a vida do ser infinito, transforma a natureza, restaurando a imagem de Deus. Olha, restaura a imagem de Deus no homem, irmão Protágoras. Louvado seja Deus. Então, a palavra é poderosa de transformar a pessoa radicalmente. É isso que eu estou falando. Então, assim, a gente tem que parar, a gente tem que olhar para a nossa vida, a gente vê alguma coisa errada, porque às vezes tem alguma coisa errada, certo? Um desejo errado, um procedimento errado. Só que a pergunta que eu faço é, será que essa mensagem ela tem poder para transformar? Você tem que se questionar. Se ela não tem, a melhor coisa a fazer é ir para o mundo, porque você não vai conseguir aproveitar nenhum nem outra. Agora, se essa mensagem ela tem poder, então você tem que ir até Deus, fazer que nem a mulher de Lucas 18, da parábola, falar, Senhor, julga a minha causa. Eu quero ver essa mensagem em minha vida. Eu quero ver os meus desejos mudados. Os cristãos Anabatista e Valdense foram para a fogueira. Essa mensagem transformar a vida deles. Será que não pode transformar a nossa vida? Então, é isso que devemos pensar. Por isso que nós estamos raquíticos. Nós estamos perdendo, estamos na rabeira. Não é, mas isso não vai ficar assim, não. O Senhor vai ter um povo que vai vencer seus próprios desejos e vai levar essa mensagem avante. Glória a Deus. Irmão Marcos? Irmãos, enquanto o irmão Protágoras estava comentando, me veio à mente algumas citações de um livro que já foi muito divulgado aqui, e eu vou voltar a falar um pouco dele. É esse livro aqui, ó, Que Falem os Primeiros Cristãos. Esse livro é um livro muito bom, e tem um capítulo dele aqui que fala justamente sobre essa questão de sofrimento. É o capítulo 5, por que eles foram bem-sucedidos onde geralmente nós fracassamos. E nesse livro ele é muito interessante. São muitas coisas assim, se fosse ler, mas eu gostaria de ler apenas alguns textos, né? Tem um trecho aqui que diz assim, ó, que nos tempos da igreja primitiva, a mensagem que os novos convertidos ouviam era bem diferente do que é ouvido hoje, né? A primeira coisa que eles ouviam era o quê? Que ser cristão é sofrer. Então, aqui vem falando que quem entrava na igreja primitiva, eles já sabiam que iriam passar sofrimentos, né? Aí ele fala aqui, ó, mais na frente, nesse mesmo capítulo, fala aqui assim, ó, estamos tão distantes da mensagem da igreja primitiva que a maioria de nós não tem a menor ideia do que é sofrer por Cristo, né? E aqui avançando mais um pouco, para não estender muito, eu gostaria de ler um relato que o irmão estava falando aí de casamento, né? E eu lembrei desse texto aqui. Olha só o que fala. No passado, os cristãos suportavam casamentos dolorosos com descrentes por toda a vida, mas hoje milhares de cristãos se divorciam de seus cônjuges crentes sem pestanejar, pelo simples fato de seus casamentos não serem aquilo que eles idealizaram.
essas pessoas preferem desobedecer a Deus que carregar uma cruz tão leve. Já houve cristãos que me disseram que simplesmente não conseguiram continuar suportando um casamento cheio de brigas. Fico imaginando o que essas pessoas dirão no dia do juízo, quando se encontrarem com cristãos que preferiram ter seus olhos queimados, com brasas vivas, os seus braços arrancados ou ainda sua pele rasgada a desobedecer à palavra de Deus. Por que será que aqueles cristãos eram capazes de suportar tamanho sofrimento enquanto nós mal conseguimos manter um casamento fracassado? Talvez seja porque não aceitamos a responsabilidade de carregar nossa cruz. E aqui mais na frente, depois eu não vou ler, mas ele fala assim, que eles tinham os olhos voltados para a eternidade. Então, quando eles pensavam, hoje as pessoas pensam assim, eu vou passar o resto da vida com essa pessoa sofrendo, para eles é o resto da vida. Agora, os primeiros cristãos, eles não pensavam assim, o pensamento deles estava na eternidade, então eles pensavam como? Eu vou sofrer aqui, talvez eu sofra 40, 50, 60 anos aqui nessa terra, mas o meu galardão está na eternidade, eu vou passar a eternidade inteira com Deus. Então, eu acho que falta muito isso para a gente hoje. Nós queremos, não queremos suportar, carregar a cruz. A mensagem da cruz hoje, para o cristão, ela é muito difícil. São poucas as pessoas que estão dispostas a carregar a cruz. E é isso que a mensagem veio trazendo. E eu gostaria de também fazer mais uma leitura aqui com os irmãos, que está comentando esse texto, que foi lido pelo irmão Alexandre, de Hebreus 4:12. Tem um texto que fala assim, comentando, é um comentário que está aqui na Bíblia White, fala assim, a verdade prática precisa ser introduzida na vida e a palavra, como uma espada afiada de 2 gumes, precisa extirpar o excesso do eu que existe em nosso caráter. Aí fala assim, a palavra torna humildes os orgulhosos, mansos os contritos e os perversos, obedientes os desobedientes. Os hábitos pecaminosos naturais ao ser humano acham-se entretecidos na prática diária, mas a palavra extirpa as concupiscências carnais, discerne os pensamentos e propósitos do coração, divide as juntas e a medula, eliminando as concupiscências carnais, tornando os homens dispostos a sofrer por seu Senhor. Olha só, então, aqui um livro que nem é da nossa igreja, falando como os cristãos primitivos agiam, né? Eles suportavam realmente o sofrimento por causa de Cristo. E aqui, Ellen White, muitos anos depois, né, vem e escreve a mesma coisa, que a palavra ela tem que transformar de tal forma a nossa vida que tornam os homens dispostos a sofrer por seu Senhor. Então, irmãos, nós devemos realmente nos preocupar não com o nosso bem-estar, mas nós devemos nos preocupar com o que agrada a Deus. Nem que por causa disso eu tenha que sofrer prejuízos. Né? Ser cristão é sofrer prejuízo. Nós temos sempre que estar disposto. E isso, infelizmente, vai contra a natureza nossa. Né? Nossa natureza ela nos leva para o contrário. A gente sempre quer levar vantagem. A gente sempre quer estar bem. Né? Mas, realmente, enquanto a palavra de Deus não fizer uma transformação real na nossa vida, dificilmente a gente vai conseguir convencer o mundo, né, de que ser cristão é a melhor escolha que nós podemos fazer. Amém. Louvado seja Deus. Terça-feira, agora os benefícios de estudar a palavra de Deus. Os benefícios. Quais os benefícios que traz? 2 Timóteo 3, 14 a 17, eu vou ler. Irmão Protágoras, lê João 17, 14 a 17. E eu vou ler 2 Timóteo 3, verso 14 a 17. Que diz assim: Tu, porém, permanece nas coisas que aprendeste, e de que fosses assegurado, sabendo quem as tens aprendido, e que desde criança sabe as santas escrituras, que são capazes de fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Verso 16. Toda escritura é dada pela inspiração de Deus e é proveitosa para a doutrina, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça,
para que os homens de Deus sejam perfeitos e perfeitamente instruídos para toda boa obra. Irmão Protágoras? João 17, do verso 14 ao 17. Isso. Eu lhe dei a tua palavra e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não rogo que os tire do mundo, mas que guardes do mal. Eles não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. Amém. Então, irmão Protágoras, vamos começar aí comentando os benefícios de estudar a palavra de Deus. Quais são os benefícios de estudar a Bíblia e o Espírito de Profecia? Bem, para começar, irmão Alexandre, é importante entender que estudar é diferente de ler, simplesmente, né? Não são sinônimos perfeitos. Se você pega e começa a só ler a Bíblia, simplesmente, não é a mesma coisa de estudar. Quem estuda tem que comparar texto, tem que interpretar, não é? Então, a primeira coisa, tem que orar, pedir a Deus que ilumine a mente para entender a palavra dele. E tem que começar do começo, óbvio, né? Se você vai começar um livro, para você entender, tem que começar do livro de Gênesis e fazer todo o estudo da palavra de Deus. Agora, estudar, só estudar em si não quer dizer muita coisa, porque Satanás estuda a palavra de Deus também. Satanás quer saber o que está acontecendo na conjuntura, os próximos eventos proféticos, ele tem na cabeça a palavra de Deus. Então, só estudar não quer dizer muito. Então, o que vai complementar a lição de hoje, né, a lição de terça-feira, é exatamente a lição de quarta-feira, que é aplicar. Então, esses dois têm que estar juntinhos. Se não tiver junto, não tem valor nenhum, não é? Então, a palavra de Deus tem que ser estudada e praticada. Assim, nós vamos, nosso caráter vamos ser transformado. A profeta do Senhor, ela fala que nós somos transformados ao contemplar. Ao contemplar o próprio Criador e seu caráter aqui na sua palavra, nós vamos ser transformados dia a dia, sem nem perceber, não é? Então, devemos estudar a palavra de Deus, devemos pôr em prática. Eu gostaria de mostrar para vocês aqui, no texto do Espírito de Profecia, que simplesmente estudar e até desejar ser cristão não significa muita coisa. Olha o que a profeta fala no livro Testemunho para a Igreja, volume 2. Hoje eu estou só citando aqui um capítulo, que é uma carta de Ellen White a um aniversariante, filho dela. Eu indico para todo mundo aí, se você está fazendo aniversário, leia esse capítulo. Aliás, esse aqui é um bom presente para o aniversariante. Capítulo 39 do livro Testemunho para a Igreja, volume 2. É uma carta a um aniversariante. É uma reflexão, né, sobre esse dia. Aí eu gostaria de ler aqui o que ela fala sobre desejar ser cristão. O que é que ela fala? Muitos se perderão enquanto esperam e desejam ser cristãos, não é? Não fizeram, porém, nenhum esforço sincero. Portanto, serão pesados na balança e achados em falta. A vontade precisa ser exercida no devido rumo. Serei um cristão de todo o coração? Conhecerei o comprimento e a largura e a altura e profundidade do amor perfeito? Escute as palavras de Jesus. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. São tomadas por Cristo amplas providências para satisfazer o coração que tem fome e sede de justiça. Então, irmãos, só desejar ser cristão não quer dizer muito, mas devemos tomar decisão firme e resoluta. Eu serei cristão. Está em nossas mãos. Devemos estudar a palavra de Deus. Muitos são os benefícios de estudar a palavra de Deus, porque, primeiro, você conhece o caminho. É a primeira coisa que acontece. Segundo, pelo poder do Espírito Santo, você começa a ver quais são as estratégias do inimigo de Deus, como o mundo está, o que é certo e o que é errado. Só que não deve ficar só nisso. Tem que ir para a lição de quarta-feira, aplicar. Amém, irmãos. Deus seja louvado. Antes do irmão Marcos comentar, tem um texto bem interessante, Grande Conflito, página 555. Somos transformados pela contemplação. Essa é uma lei, tanto da natureza intelectual quanto da espiritual. A mente vai se adaptando aos assuntos aos quais se ocupa. Então, nós somos contemplados, transformados, aquilo que a gente contempla. Estamos assistindo novela, filmes, coisas que não são da palavra de Deus, nós vamos ser transformados a esse tipo de coisa. Se nós estudamos a palavra de Deus, a minha natureza, nós vamos ser transformados semelhante a Cristo. Amém. Irmão Marcos? Pois é, irmãos. E realmente,
nós temos que nos preocupar muito com as avenidas da alma, né? Então, os nossos sentidos, eles são muito importantes para a nossa vida espiritual, porque aquilo que a gente alimenta, nós vamos, como disse o texto, nós vamos sendo transformados por aquilo ali, né? Por isso que nós vemos a importância das reformas que Deus nos pede. Deus não pede nada por um acaso, né? Então, quando Deus ele pede uma reforma de vestimenta, por exemplo, qual que é o intuito? O intuito sempre é proteger os seus filhos, né? Porque, da mesma forma que nós não vamos estar mostrando o que não devemos, nós não vamos estar fazendo outra pessoa pecar ao olhar para a gente, ter pensamentos impuros, digamos assim, né? Quando Deus pede para que os seus filhos vão morar no campo, será que é só porque Deus é um luxo de Deus? Não, Deus quer que nós vamos morar no campo para a gente sofrer? Não. Ele sabe o que é melhor para nós. Ele sabe que as cidades, elas iam estar, nos dias de hoje, pior do que estão Sodoma, Gomorra, né? Então, assim, para todo lugar que você olha, você vê sensualidade, placas, as próprias pessoas, né, andando seminuas na rua. Nós vemos coisas erradas, homossexualismo, tantas coisas que nós vemos erradas. E quando Deus pede para que nós vamos para o campo, é uma bênção, porque nós vamos, de certa forma, estar sendo poupados de contemplar esse tipo de coisa, né? Enfim, tudo que Deus nos pede é uma bênção para nós. E isso tudo a gente descobre através do quê? Do estudo da palavra, né? Estudo minucioso, não de apenas uma leitura, como o irmão Protágoras já disse, uma leitura superficial. Agora, um outro problema que eu queria focar é porque muitos confiam sua vida espiritual de acordo com que líderes religiosos, qualquer pessoa, né, pastor, ancião, ou qualquer outro membro, vai pregar muitas vezes, né? E isso não é seguro para o cristão. Eu gostaria de compartilhar um texto com os irmãos, que está aqui no Caminho a Cristo, na página 90, fala assim, ó: não devemos aceitar o testemunho de homem algum quanto aos ensinamentos das Escrituras. Olha só. Mas devemos estudar por nós mesmos as palavras de Deus. Se permitirmos que outros pensem por nós, nossa energia e as habilidades que adquirimos se atrofiarão. Olha só. É muito sério aqui. E aqui nesse mesmo parágrafo, um pouco mais para baixo, fala o seguinte, ó: a mente se expandirá se for empregada para verificar como os assuntos da Bíblia se relacionam entre si, e na comparação de passagem com passagem e de coisas espirituais com coisas espirituais. Então, irmãos, infelizmente, nós vemos muitas pessoas que confiam sua vida espiritual na opinião de um outro ser humano. Deus, ele realmente deu uma forma de ensino, que é o discipulado, né? Onde uma pessoa ajuda a outra, ela ajuda a outra a compreender, muitas vezes, coisas que a outra pessoa não consegue compreender. Isso é uma forma de Deus trabalhar tanto na vida do que está ajudando, quanto na vida de quem está recebendo ajuda. Mas nossa única regra de fé e prática é a palavra de Deus, é o assim diz o Senhor. E muitas vezes eu vejo pessoas confiando no que homens estão dizendo. E agora, numa época dessa, por exemplo, como de uma pandemia, como nós estamos passando, o que acontece? As igrejas estão fechadas. Então, a pessoa fica perdida, ela fica apavorada, porque ela não foi ensinada a estudar por si mesma. E realmente a lição de terça e de quarta, elas estão ligadas. Porque conforme a gente vai estudando, nós temos que colocar em prática uma coisa, assim como a fé e a obra, elas têm que estar juntas, unidas. Não dá para você alcançar a salvação tendo apenas uma coisa ou outra, né? Fé e obras juntos. Assim também, o estudo da palavra de Deus e a prática daquilo que você estuda, elas têm que andar juntos. Então, nós temos que tomar muito cuidado, irmãos. Nós temos que buscar por nós mesmos, estudar realmente a palavra de Deus, cavar fundo, porque ali nós vamos encontrar verdadeiras preciosidades. Amém. Glória a Deus por isso.
Na palavra de Deus, cavando fundo, vamos encontrar grandes preciosidades. Só que tem que cavar fundo, né? Tem que gostar de ler. Aqueles leitores superficiais, não ancorados em parte alguma, vai ser levado de um vento a outro vento. Então nós temos que ancorar, né? Na palavra de Deus. Amém, irmão? Isso que o meu Marcos falou é muito, muito sério. Às vezes tem líderes por aí que vão pregando certas coisas e muitas pessoas, porque essa pessoa tem um prestígio, vamos dizer assim, é doutor, é mestre, e aí as pessoas acabam seguindo, né, irmão Alexandre? Acaba seguindo esses homens. Não estou querendo dizer que você tem que rejeitar tudo que a pessoa fala, mas se você tem que estar fundado na palavra de Deus, se ele falou alguma coisa, ele pode ser doutor, ele pode ser o que for. Se ele falou alguma coisa contrário ao que Deus falou na palavra, você deve ficar com a palavra. E não é isso que tem acontecido. Infelizmente, as pessoas elas terceirizam sua vida espiritual, não é? Entregam sua vida espiritual na mão do doutor, na mão do mestre. Só que esses aí pode muito bem estar redondamente enganado. E aí a pergunta: o que você vai dizer no dia do juízo para Deus, se esse doutor tiver errado? Sim. Vamos lá para quarta-feira, então? Aplicando a palavra de Deus. Lê para nós aí, Protágoras, Filipenses 4, 13 e o 19. Filipenses 4, 13 e o 19. Eu vou ler 1 João 1, do 7 ao 9. Diz assim: mas se andarmos na luz, assim como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos nenhum pecado, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos o nosso pecado, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Filipenses 4,13 é uma Bíblia melódica, né? Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Diz assim: eu posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. E verso 19: meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, segundo as suas riquezas, na glória em Cristo Jesus. Sim. E Hebreus 3,19, Hebreus 4, de 1 a 3, Mateus 13,58, fala que sem fé é impossível agradar a Deus, e com fé não recebemos a promessa de Deus, né? Então, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, vamos aplicar essa palavra de Deus, irmão. Primeiro temos que ter fé e depois fazer o quê, Protágoras? Exatamente, foi o que eu falei, né? A gente falou de estudar, e o irmão Marcos bem pontuou aí, mais uma vez eu estou colocando, que estudar, um dos benefícios de estudar é você não vai cair na lábia de doutor, de mestre, sei lá o quê, não, você vai no assim diz o Senhor, não é? E aí, ao estudar, aí agora vem a parte principal, pôr em prática, não adianta nada. Satanás também sabe mais que a gente, não é? Sabe mais que você que está em casa. Você pode ser estudante exímio, Satanás sabe mais. Isso, ele não deixou de ser Satanás por causa disso. Então, temos que pôr em prática, não é? Ou seja, então, resumindo aqui essa lição, você tem que se ajustar à palavra de Deus. Não a palavra de Deus se ajustar a você. Você tem que se ajustar à igreja de Cristo. Não a igreja de Cristo se ajustar a você. O que eu estou querendo dizer? Que, como eu estava falando aqui, nós vivemos numa geração, a pior geração que já teve em relação à palavra de Deus. Quando fala que é a pior geração, é porque não existia maldade antes? Não. É em relação aos cristãos. Porque o mundo é ruim hoje, pode ver tanta maldade, mas se você for olhar na Idade Média, tinha muita maldade também. Eu estou me referindo aos cristãos, às pessoas que dizem ser cristãos. Vamos comparar nós, o povo que tem a verdade bíblica, com os valdenses, com os anabatistas, com os cristãos que eram jogados lá na fogueira, eram jogados para os leões ser comido, não é? Então, comparado com eles, nós estamos na rabeira. Nós somos a pior geração de cristão que já houve, não é? Agora, ao colocar em prática a palavra de Deus aqui, o que nós estamos se referindo? É assim, você lê a palavra de Deus lá sobre casamento, foi um exemplo que já foi dado aqui, e você vê que a única maneira de divórcio é se houver traição. Então, você vai cumprir aquilo que está ali. Você não vai inventar outra coisa. Opa, então vou inventar aqui uma outra coisa aqui para mim continuar, para mim trocar de esposa, porque eu já não aguento mais minha esposa, e conseguir a outra e continuar com a minha consciência limpa diante de Deus. Você entendeu o que eu estou querendo dizer? É isso. É pôr em prática verdadeiramente a palavra de Deus. Nós estamos na rabeira por isso. Esse livro aí que o irmão Marcos citou, irmão Marcos, que fala os primeiros cristãos, eu indico a todo mundo. Porque aí fala de riquezas, aí fala de conduta
moral na sociedade, os cristãos primitivos se recusavam a tomar banho público com os outros, para não mostrar seus corpos. E hoje, muitos adventistas, sétimo dia, e muitos cristãos, se veste, beleza, se veste 10. Mas quando vai para a praia, põe um biquíni, põe uma sunguinha, todo mundo vê. Isso aí o irmão Alexandre já disse uma vez, não é, irmão Alexandre? Não sei se você já vai lembrar. Se eu falar aqui que o irmão foi desfilar na escola de samba, na Sapucaí, só de sunga ou só de calcinha, né? Eu tenho certeza que os irmãos vão ficar, irmão, que absurdo isso, não tem que ser excluído. Mas o irmão tem coragem de ir para a praia e vestir a mesma roupa, mostrar o corpo para os outros. Não é? Não dá no mesmo? Não dá no mesmo? Pensa bem. Adianta a gente ir na rua, não, a gente veste uma roupa legal, mas na praia, na piscina pública, a gente mostra o nosso corpo para todo mundo cobiçar, não é? Então não adianta nada. Logicamente falando, não adianta nada. Existem roupas decentes que você pode vestir. Ou procura uma praia deserta, ou sei lá o quê. Mas nós devemos seguir o princípio. Ou então, irmão Alexandre, a pessoa, não, eu visto a roupa direitinho, mas ainda vai para a praia e ainda põe a foto na internet, ainda para todo mundo ver ainda. Não é incrível? Eu falo assim, onde é que está o princípio? A pessoa não entendeu o princípio da modéstia cristã, não é? Então, gostaria de ler aqui, testemunho, Grande Conflito, página 385. Diz assim, com o desaparecimento dos fundadores das igrejas, né, dos que possuíam o verdadeiro espírito de reforma, seus descendentes põem-se na dianteira e dão um novo molde à causa. Embora se apegue cegamente ao credo dos pais e se recuse a aceitar qualquer verdade além do que foi dada, conhecer, os filhos dos reformadores se afastam grandemente do exemplo paterno de humildade, abnegação, renúncia do mundo. Olha aqui, renúncia do mundo. Assim, a primitiva simplicidade desaparece. Um dilúvio de mundanismo invade a igreja e leva consigo seus costumes e práticas e ídolos. Então, ou seja, então é exatamente isso que eu estou falando. Então, eu começo a adequar a igreja ao meu costume. Eu acho que não tem nada a ver. Ou seja, eu converto. Eu era lá do mundo, eu amava futebol. Então eu converto. Não, ainda usa desculpa. Não, o futebol é para me levar o evangelho às pessoas. É desculpa. Eu lá do mundo gostava de moda. Então, não, eu vou inventar uma moda aqui dentro da igreja. Não, eu lá do mundo gostava de desenhos mundanos. Então, vou inventar uns desenhos aqui bíblicos. Ou então, até que se fosse bíblico, assim, não tem nem tanto mal. Mas o problema algumas mundanizações, por exemplo, a pessoa gosta desse filme, desse desenho de luta, desse filme de luta, e assim vai. Então, ela não quer renunciar ao mundo. E por esse motivo, de não querer renunciar ao mundo, há uma avalanche de mundanismo entra dentro da igreja. Exatamente isso que está falando. Então, devemos aplicar a palavra de Deus à nossa vida. Renunciar ao mundo, dizer, eu sou nova criatura. Irmão Marcos, eu acho que essa questão aí, irmão Alexandre, divide a tela aí, coloca o irmão Marcos aí. Coloca aí. Eu acho que esse negócio de vida no campo, um dos motivos, é porque você trabalhando duro durante o dia, você não vai ter tempo para perder com essas coisas, não? É ou não é? Você plantou lá mandioca, feijão, arroz, você não vai ter tempo para ficar perdendo com filme de Hollywood, não é? No sábado à noite, você vai fazer o quê? Se você não fizer culto e vigília, você vai dormir, porque de manhã, 5 horas da manhã, você tem que acordar para plantar feijão, para plantar arroz, para plantar banana, e aí você não vai ter tempo para ficar assistindo essas coisas que não edificam coisa nenhuma. Pois é, nós já fizemos até uma live recentemente falando aí sobre vida no campo, né? E realmente, quando você vive no campo, você vê quanto trabalho tem para ocupar sua mente. Então Deus, ele já sabia de tudo isso, que nós não iríamos ficar com a mente vagando em besteiras, porque nem dá tempo disso. Sim, exatamente. Ou seja, será que não é estratégia de Satanás a gente estar na cidade, porque a gente não tem nada para fazer, numa pandemia como essa, a gente vai para a internet, a gente não vai ficar assistindo o dia inteiro só coisa da igreja, então daqui a pouco a gente está assistindo não sei o quê. Então talvez a mensagem Vida no Campo ela é tão completa que você vai plantar, você vai pegar enxada, daqui a pouco dá a hora de você fazer o pôr do sol, você faz o pôr do sol, não é? Eu conheço famílias que fazem pôr do sol todos os dias, já ouvi falar, né? Todos os dias, ou seja, vai no campo, você faz isso, e depois você vai dormir, você não tem tempo para perder com internet, não é? Você vai lá só para ver o essencial.
Sim. Irmão Marcos? Irmãos, a gente já estava um pouco comentando, né? Já tinha comentado um pouco na lição de terça-feira aí, mas realmente, estudar, mas não colocar em prática, nós vamos estar sendo como os demônios, como Satanás, né? Porque mais conhecimento que Satanás tem, nenhum ser humano nunca vai alcançar aqui. Então, a grande diferença do verdadeiro cristão, do verdadeiro servo de Deus, é porque ele não só apenas estuda, mas ele coloca em prática. Tem até o texto, aqui foi lido 1 João, mas eu queria uma parte de 1 João ali também, no capítulo 2, versos 3 e 4, fala assim, ó, e nisto sabemos que o conhecemos, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Isso é um texto muito sério, irmão, porque nós, muitas vezes, estudamos a palavra de Deus, e infelizmente, eu quero crer, né? Eu quero ter o melhor pensamento da pessoa que realmente ela não teve luz e não conseguiu compreender da forma correta a palavra de Deus. Mas, infelizmente, tem muitas pessoas que não cumprem, né? Não guardam o que está na palavra de Deus por conveniência, porque elas não estão dispostas a abandonar o próprio eu e viver conforme Deus pede, né? Nós vemos com relação a tantas coisas, e eu não estou falando só de igrejas lá fora, não, irmãos, porque nós temos muito hábito de falar dos que estão lá fora, né? Ah, não guardam sábado, e é isso, é aquilo, enfim, tantas coisas. Mas eu estou falando de dentro da igreja mesmo. Eu acho que isso é pior ainda, porque aqueles que conhecem, né? Aquele que conhece o que sabe, o que precisa fazer e não faz, vai ser cobrado de uma forma extremamente maior. Deus nos deu um grande privilégio, que é a mensagem que nós temos, mas com esse privilégio vem uma grande responsabilidade. Deus vai pesar a mão muito mais naqueles, mais falando especificamente dos adventistas do sétimo dia, aqueles que têm tamanho conhecimento, tamanha luz, e decidem não colocar em prática. Isso é muito triste, então nós temos que abrir nossos olhos para isso. E eu gostaria de ler mais um textinho aqui, que está no Conselho sobre Mordomia, que diz assim, ó, é o capítulo 58. Fala assim, ó, quando os que conhecem a verdade praticarem a abnegação ordenada pela palavra de Deus, a mensagem irá com poder. O Senhor nos ouvirá as orações pela conversão das pessoas. O povo de Deus fará sua luz brilhar, e vendo suas boas obras, os descrentes glorificarão ao nosso Pai Celestial. Relacionemo-nos com Deus na obediência do sacrifício próprio. Olha só, irmãos. Ó, é um texto muito pequeno, mas ele está carregado de informações e alertas para nós. Porque fala assim, ó, que quando nós que conhecemos a verdade, colocarmos essa verdade em prática, né, abnegarmos a nossa vida realmente, conforme está na palavra de Deus para que a gente faça, aí sim a mensagem que a gente prega vai com poder, né? Nós vamos ter poder nessa mensagem. E aí fala, então o Senhor vai ouvir nossas orações, né? Às vezes a gente está orando, mas a gente está estudando a palavra de Deus, não está dando ouvidos para o que Deus está nos pedindo, e a gente continua orando e está achando que Deus está ouvindo nossas orações, como nós estudamos recentemente aí, falando de oração, né? Se eu não me engano, no trimestre passado, falamos bastante de oração, e a pessoa acha que Deus está sempre ouvindo sua oração, mas aqui fala que é quando a gente coloca a palavra, né? E aí Deus ouve a nossa oração para que haja conversão das pessoas. Então não adianta a gente ficar, se a gente não está disposto a viver a palavra de Deus, não adianta a gente ficar falando, que as pessoas não vão se converter. Não adianta. E aí, fala aqui, né, que quando o povo de Deus tiver essas atitudes, então a sua luz vai brilhar. Aí sim vai brilhar a luz, né? E aí as pessoas vão ver, os descrentes, né? Eles vão ver as nossas boas obras e através do que eles virem na nossa vida, eles vão glorificar a Deus. Olha só. E aí, nosso cristianismo vai ser reconhecido através da nossa obediência, do nosso sacrifício próprio. Então, meus irmãos, é isso. Eu resumiria a lição de quarta-feira nisso.
é viver aquilo que a gente aprende através do estudo da palavra de Deus. Amém. Então, quando a gente aplica a palavra de Deus, coloca em prática, agora vem o compartilhar. Se você está vivendo a palavra de Deus, isso arde no seu coração, e agora nós vamos compartilhar quinta-feira. Irmão Potágoras, lê Eclesiastes capítulo 3, de 1 a 2. Eclesiastes, 3, verso 1. E 2 Timóteo 4, verso 2, irmão Marcos. 2 Timóteo 4, verso 2. Eu vou ler Isaías 50, verso 4. Que diz assim, ó. O Senhor Deus me tem dado a língua do instruído, a fim de que eu deva saber como dizer uma palavra adequada para aquele que está cansado. Ele me acorda manhã após manhã. Ele desperta meus ouvidos para ouvir como um erudito. Irmão Protágoras? Eclesiastes, capítulo 3, verso 1. Tudo tem seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Irmão Marcos? 2 Timóteo 4, 2. Que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, corrijas, repreendas, exortes em tom da longanimidade e doutrina. Olha, então, quando a gente coloca a palavra de Deus, estamos vivendo a luz que nós temos, e agora nós compartilha aquilo que a gente está vivendo. Amém, irmão Protágoras? Amém, exatamente. A nova vida em Cristo Jesus é basicamente isso daí. Então, se você é uma pessoa que amava o dinheiro, amava as riquezas desse mundo, não é uma pessoa humilde de coração, de espírito, é uma pessoa que ostentava as coisas, é uma pessoa que buscava só as coisas mundanas. Você foi transformado por essa mensagem. Hoje você é uma pessoa simples, hoje você é uma pessoa que não busca mais riquezas, hoje você é uma pessoa que busca seguir ao mestre, o homem da Galileia. A partir daí você pode compartilhar essa mensagem para outras pessoas que estão escravas. Tem pessoas nesse mundo que estão escravas dos ganhos. Ela tem que escravizar, ela acorda às 6 horas da manhã, vai dormir 11 horas da noite só porque trabalhando para ganhar mais dinheiro e nunca consegue satisfazer. Então, existem muitos escravos nesse mundo. Então, devemos orar por essas pessoas e ver que é Deus que põe o nosso pão na nossa mesa. Não significa que nós não vamos trabalhar, mas não devemos transformar o trabalho em um ídolo também. As riquezas em um ídolo. Então, veja, compartilhar a mensagem de Deus é isso. Você foi transformado e você compartilha com outra pessoa para não mais ser assim. Então, se a pessoa ela é escrava do vício, se ela é escrava dos atos ilícitos pela palavra de Deus, você prega para ela não mais andar daquele jeito, porque ela é escrava, ela precisa ser liberta. Se ela é viciada em droga, viciada em bebida, hoje o número de pessoas alcoólatras tem aumentado muito, muito mesmo. E muitas das vezes você olha para uma pessoa e os médicos falam, não tem como mais ela se libertar. É impossível ela se libertar. E a palavra de Deus diz que é possível sim. Deus faz nova todas as coisas. Então, é essa pregação que nós vamos pregar. Compartilhar que as pessoas elas são escravas, que elas precisam ser libertas por Cristo, viver a nova vida. Não é? Até as pessoas no mundo que dizem que não é escrava, não é? Elas dizem que não são escravas do álcool, por exemplo, mas se ela for em uma festa e não beber, não é a mesma coisa. Então, se ela for na festa e não beber, ela não se sente a mesma coisa, não se sente tão alegre, então ela já é viciada. Então, ela precisa de uma libertação. Então veja como essa palavra ela é maravilhosa, ela é profunda. Nós devemos pregar às outras pessoas. Agora, se as pessoas olhar para nós e ver em cada um de nós que nós estamos andando no caminho largo, ela vai acontecer que nem está escrito no Testemunho para a Igreja, volume 1, capítulo 21 ou 22, se eu não me engano, que ela fala, as pessoas que estavam no caminho largo, do mundanas, olhava para os que diziam cristão, que também estavam no caminho largo, e dizia que não há diferença nenhuma entre nós. Então, se as pessoas do mundo olham para nós e veem que não tem diferença nenhuma, então elas nunca vão ser impactadas por essa mensagem. Então, há necessidade de ter um caráter diferente, uma vida diferente. Aí sim, nós podemos compartilhar com as pessoas que sofrem nesse mundo. Quantas pessoas não sofrem? Devemos compartilhar. Todo mundo é desonesto no trabalho, você é honesto. Todo mundo mente e fala mal do patrão, você não fala mal, ainda que ele esteja errado. Todo mundo trai suas esposas, fala de coisas que não teria coragem de falar na frente do seu cônjuge, você não faz isso, porque você é fiel à mensagem. Então, você é uma luz no meio da escuridão. Aí sim, você vai poder compartilhar com as pessoas que estão ali, testemunhar com as pessoas que estão ali e chamar elas para a nova vida. Se elas não quiserem, que elas continuem a vida delas.
Agora, uma ou outra pessoa vai olhar e vai ver, essa é a vida que eu quero. Então, agora sim, compartilhar a mensagem de Deus. Sim. Louvado seja Deus. Uma família bem ordenada é um testemunho que ninguém pode contradizer, né? Uma vida, um casamento ordenado, uma vida cristã honesta, seguindo os princípios também, ninguém pode contradizer. Sim. Bom, Marcos? Pois é, irmãos. Na verdade, essas lições, né? Terça, quarta, quinta, tá tudo entrelaçada, né? Porque é tudo uma sequência. Primeiro eu estudo a palavra de Deus, eu aprendo o que Deus espera de mim, eu começo a colocar em prática aquilo na minha vida, e automaticamente eu já vou estar compartilhando isso, né? Eu vou estar compartilhando primeiramente com o meu exemplo, que é o principal. Quando as pessoas verem o meu exemplo, elas vão querer saber mais daquele Deus a quem eu sirvo. E aí, automaticamente, eu vou ter a oportunidade de falar da palavra de Deus. Então, tudo é uma cadeia, não dá, uma coisa está ligada à outra. Não tem como eu querer pregar um evangelho para uma pessoa que esse evangelho não transformou a minha vida, né? Como que eu vou falar para uma pessoa que esse evangelho vai transformar a vida dela se ele não transformou a minha? Então, a pessoa precisa ver em mim essa transformação para que surta o interesse nela, né? Surja o interesse para dela querer conhecer esse evangelho. Olha só esse texto que está aqui no Testemunhos para a Igreja, volume 6. Fala assim, ó, devemos receber luz e bênção para termos algo a compartilhar. É privilégio de cada obreiro andar em primeiro lugar com Deus no lugar secreto da oração, e então falar às pessoas como porta-voz de Deus. Homens e mulheres que comungam com Deus, que têm a Cristo habitando dentro de si, tornam sagrada a própria atmosfera, pois são cooperadores dos anjos. Tal testemunho é necessário neste tempo. Necessitamos do poder enternecedor de Deus, do poder que conduz a Cristo. Então é isso, irmãos, é uma vida de oração, é uma vida de Cristo morando em nós, né? Cristo habitando em nós, transformando a nossa vida diariamente. E aí, quando Ele estiver transformando a nossa vida, como diz o texto lá de Paulo, né? Já estou crucificado com Cristo, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora eu vivo na carne, vivo na fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Está lá em Gálatas, né? Então é isso. Nós vivermos Cristo, né? Temos essa íntima relação com Ele, e aí automaticamente isso vai sendo refletido na nossa vida. E aí sim, nós vamos ter poder para falar com as pessoas, para dar mensagem. E assim como aconteceu lá no Pentecostes, né? Onde os apóstolos tiveram ali um poder especial do Espírito Santo, pregaram com grande poder e várias pessoas eram convertidas numa única pregação. Isso vai acontecer? Vai acontecer. Agora nós devemos abrir nossos olhos, porque talvez aconteça, esteja acontecendo do nosso lado e nós não estamos vendo, né? Nós estamos vendo o irmão do nosso lado ali está recebendo a chuva serôdia e a gente está aqui e é capaz de julgar o irmão, ainda falar que ele está com o espírito de Satanás. Então que nós possamos abrir nossos olhos, que possamos ter um relacionamento e pedir para que Deus possa nos despertar, para que a gente possa fazer parte do povo que vai dar o alto planeta. Amém. Tem um texto aqui, Testemunho para a Igreja, volume 5, página 713. Quando os discípulos pregaram Cristo e ele crucificado após sua ressurreição, as autoridades mandaram-lhe que não falassem nem ensinassem mais nada sobre o nome de Jesus. Respondeu, porém, Pedro e João. Disseram, julgai vós se é justo diante de Deus, ouvir-vos antes a vós do que a Deus? Porque não podemos deixar de falar o que temos visto e ouvido. Atos 4, versos 19 e 20. Continuaram a pregar as boas novas de salvação por Cristo e o poder de Deus acompanhou a mensagem. Olha que poder, irmãos. Então, se a gente viver a mensagem, nós vamos pregar com autoridade e nem as autoridades civis e religiosas vai nos barrar. Irmão Protágoras, considerações finais para nós terminar? Então, exatamente isso daí, irmão Alexandre. Tem que ter esse espírito. A mensagem, vamos dizer assim, temos que ter prazer na mensagem por si só, sem precisar de atrelar alguma coisa mundana que a gente gostava, não é? Então, a mensagem, ela por si só, ela tem que ser prazerosa. E aí a gente vai poder dizer isso que você falou aí.
Não podemos falar de deixar o que nós temos visto e ouvido. E aí vai haver perseguição. Então, como eu já falei aqui, eu falei no início da lição e volto a falar, e eu gostaria que fosse gravado no coração dos irmãos, é que o desafio que a nossa mensagem, que os mensageiros têm no século XXI, é que essa mensagem ela deve ser levada sem apetrechos e ela, por si só, ter poder de convencimento, sem precisar de temperá-la com algo mundano para atrair as pessoas. Basicamente é isso. Então, mas para isso precisamos viver primeiro a nossa vida, né? Precisamos termos essa experiência com Deus, ter a experiência que muitos cristãos tiveram no passado. Para muitos, a experiência de vida no campo tem que vir, tem que haver, porque aquelas orações em lugares ermos, aquela vida em contato com a natureza que vai fazendo repensar nosso cristianismo. E aí nós devemos pensar e falar, Senhor, como o Senhor quer que eu viva? E uma vez nós vivemos dessa maneira, nós podemos então sair ao mundo e falar, temos um Deus maravilhoso para pregar, para vocês que estão aí fora, para vocês que não conhecem. E as pessoas serão atraídas por esse algo diferente. Não por sermos iguais ao mundo, que atrairemos ninguém, mas exatamente ao contrário, por sermos diferentes. Esse é o desafio que nós temos para levar no século XXI, irmão Alexandre. Amém. Irmão Marcos, considerações finais? É a linha que a gente já vinha seguindo, né, irmão? A lição veio tratando justamente desse aspecto, né? A questão desse poder. E esse poder só é possível ser alcançado quando a gente tem uma vida de relacionamento com Cristo. Então, eu faço apelo para os irmãos, né, que nós possamos realmente estudar a palavra de Deus, dar mais valor, colocar em prática as reformas, pedir para Deus orientação, né, do que Ele deseja para nós. E quando a gente começa a obedecer a Deus, quanto mais a gente começa a obedecer, mais a gente vê o poder de Deus na nossa vida. Mas quando a gente precisa ali de alguma palavra para alguém, Deus ilumina nossa mente. Vira e mexe, a gente tem esse tipo de experiência, né? Só quando a gente passa isso, tem essas pequenas experiências com Deus, é que nós vamos nos animando, nos fortalecendo mais. Então, minha exortação é essa, irmãos, para que a gente não confie no que o ser humano fala. Não vamos ficar apenas com o que as pessoas falam. Vamos buscar na palavra de Deus, vamos cavar profundamente ali. E o principal, né? Vamos deixar essa palavra fazer transformação na nossa vida. Suplica o poder de Deus, porque por nós mesmos é impossível. Nós não conseguimos nada, nós não conseguimos entender a palavra de Deus, nós não conseguimos praticar a palavra de Deus. Por nossas forças não conseguimos. Mas se nós estivermos ligados a Cristo, suplicando o seu auxílio, uma vida de oração, de comunhão, Deus vê que realmente é nossa vontade de obedecer, com certeza Ele vai ajudar, Ele vai abrir as portas e nós vamos poder realmente ser ali o que Deus pediu, né? Luz nesse mundo, sal nessa terra, e a gente vai poder cumprir a comissão evangélica, né? Do ID e pregar a todo mundo. Então que Deus possa nos abençoar, nos fortalecer a cada dia. Amém. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Deus abençoe a cada um dos irmãos e aqueles que estão nos assistindo. Se você gostou desse vídeo, compartilha, inscreva no nosso canal e clica no sininho para receber novas notificações. Se inscreva aí no nosso canal, porque a próxima lição, semana que vem, nós vamos estar estudando, ministrando como Jesus. Olha, como Jesus. Louvado seja Deus. Vamos orar, irmãos, para terminar? Senhor Deus, maravilhoso Pai, muito obrigado, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Amém. Obrigado, Deus, pela Tua palavra, que é a palavra poderosa, que foi criada os mundos, e essa palavra pode nos transformar. Amém. Dá-nos fé, Deus, tira a incredulidade do nosso coração, perdoa nossa iniquidade e ajuda-nos, Senhor, a crescer espiritualmente para que possamos pregar, não só no falar, mas principalmente no viver. E pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém, Deus. Amém. Amém.